preciso que você entenda o seguinte, olha, em tese, toda sentença deveria ser líquida. Isso é que o Código de Processo Civil determina. Toda sentença deveria ser líquida, ou seja, o juiz deveria falar exatamente o valor que está naquela sentença, exatamente como está acontecendo lá no processo do trabalho. Agora, nem sempre é possível que essa sentença saia líquida. Ora, se não é possível que essa sentença saia líquida, surge uma nova fase, a fase de liquidação de sentença. Nessa fase de liquidação de sentença, o que você precisa fazer é apenas transformar o que o juiz decidiu em valores monetários. O que ele já deveria ter feito antes, entendeu? Ele já deveria ter feito antes, transformar a decisão dele em valores monetários. Vamos continuar a leitura aqui do nosso contrato. Registro oportuno, que a devolução... Olha só, que sacanagem. Ele vem aqui e faz tudo bonitinho. Bonitinho. Declara invalidade, mas a devolução será feita na forma simples, não em dobro, uma vez que não houve comprovação da má-fé ou dolo da instituição financeira. Ele traz aqui um julgado do próprio TJS Santa Catarina, mas lá de 2011, falando que, olha, o julgado de 2011, balizado no julgado de 2009, falando que se não houver comprovação de má-fé, não pode ter repetição em dobro. Só que, de novo, o advogado que não estava atualizado não trouxe o julgamento do STJ, que determina que a responsabilidade é objetiva. Ou seja, não precisa comprovar má-fé para ter repetição em dobro. Só que o banco jogou essa casca de banana, o advogado não se livrou da casca de banana e o juiz caiu nela. Entendeu? Eu estava esse final de semana com o pessoal no MBA, em Perito de Direito Bancário, a turma 4, falando sobre formação de peritos, e assim, por vários momentos, a gente viu que não é o juiz que cuida do processo mais, são os advogados. O juiz apenas surfa no processo. Então, se os advogados não trabalharem o processo, ver exatamente o que deve ser feito e o que não deve ser feito, acaba passando coisa que não deveria passar. E esse foi um caso, mais um caso em que a gente sabe, nós que estamos aqui estudando toda semana, estudando, a gente vê um julgado desde 2011, que está baseado no outro julgado de 2009, a gente fala o seguinte, não, o STJ já se posicionou de modo diferente, ele falou que não exige má-fé para repetição em dobro. Mas aqui o juiz julgou, aqui a parte tinha que entrar com a apelação, não entrou, olha só, gratuidade, justiça não entrou com a apelação. Não entrou com a apelação, consequentemente, perdeu. E aí, na hora que você olhar o julgado do tribunal, você vai assustar ainda mais como que isso aqui é uma sequência de coisas interessantes. Sendo assim, quando da execução da sentença, tá vendo que ele já fala da execução da sentença, nem da liquidação, a gente sabe que tem uma fase do meio do caminho chamada liquidação, que a parte aqui tá pulando, porque tá tentando economizar tempo. Perfeitamente cabível a repetição do indébito de forma simples, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, facultada a compensação da quantia pela parte autora, a ré pela transferência dos valores a serem apurados, conforme o artigo 368 do Código Civil. Pelo menos deu a compensação já está valendo, aqui já ajudou, né? Então, vamos ter a compensação dos valores. 2.5. Passa o exame do pedido de compensação por danos morais. Aqui ele vem explicando como que funcionam os pedidos de danos morais, por que deve acontecer, eu não vou gastar tempo com vocês, e aí ele coloca que houve sim um dano moral, porque estava sendo o dinheiro que a pessoa tinha direito de receber estava sendo reduzido, né, já que estava sendo tomado dela antes dela poder receber. Ele caracterizou aqui o dano moral e colocou R$8.000 de indenização, mesmo que a parte tenha pedido 15. Então a parte pediu 15, ele deu 8.000 de benefício, e essa quantia deve ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir da data dos fatos, que dá uma misturadinha básica, e você vai ver. Quem está mais acostumado aqui já viu que deu uma misturadinha em fato. Então, aqui agora vem o dispositivo. Então, veja, preciso que você entenda claramente como funciona a sentença, para você não ter dificuldade. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro tópico, ele me trouxe o relatório. Ó, um é o relatório. 2 é a fundamentação. E agora, o item 3, que eu vou lá para o final, o item 3 é o dispositivo. Edilson, eu preciso ler só o dispositivo? Não, você precisa ler a fundamentação inteira para você saber o que aconteceu. O dispositivo é só o resumo do que foi fundamentado anteriormente. Então, pelo exposto, com fundamento no 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, julgo procedente em parte os pedidos formulados pela parte autora contra o Banco BMG para, primeiro,
declarar a ilegalidade da reserva de margem consignável no benefício previdenciário da parte autora. Então, ilegalidade, seja contra leges, né? Ele está indo contra a lei. Segundo, condena a ré a restituição dos valores debitados do benefício previdenciário da parte autora, quantia essa, então ela vai ter que devolver. Quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e IBGE a partir da data do desembolso. Coincidência de juros moratórios desde a citação mediante compensação, tudo a ser apurado em execução de sentença. Então tá vendo que ele não trouxe liquidação de sentença, tá? Eventuais valores obtidos com mútuo e passíveis de compensação deverão observar o mesmo índice de correção monetária. Veja só! Você precisa ler com calma e entender a bagaça. Olha só. Condeno a ré a restituir o valor que ela descontou. Essa quantia deverá ser corrigida pelo INPC desde a data do desembolso e coincidência de juros moratórios desde a citação, mediante compensação. Eventuais valores obtidos com mútuo, ou seja, o valor que o BMG emprestou para a pessoa e que seja passivo de compensação, deverá observar o mesmo índice de correção monetária, ou seja, o INPC a partir do desembolso. Rapaz... Então, isso aqui não é igual aquele modelinho que eu peguei na internet. Não é não. Não é igual aquele modelinho que você pegou na internet, não. O juiz falou o seguinte, olha. O valor que o BMG emprestou vai ser corrigido pelo INPC e o valor que a cliente pagou vai ser corrigido pelo INPC e é para fazer a compensação deles. Simples assim. Além disso, no item 3, condena a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$8.000 e tal, e coisa e tal, sob pena de multa. Eu não vou preocupar com danos morais porque ele foi reformado no tribunal. Em virtude da sucumbência recíproca, as ações processuais deverão ser suportadas na proporção de 80% pelo réu e 20% pelo autor, e honorário de 10% do valor atualizado da condenação, cabendo 80% do montante ao procurador do autor e 20% ao procurador do réu. Todavia, como está deferido o benefício da gratuidade de justiça, está vendo que é gratuidade de justiça, não é assistência judicial gratuita? Gratuidade de justiça, a parte autora suspende a exigibilidade nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Essa é a sentença. Antes de passar para a apelação, deixa eu conversar com vocês aqui, ver como está o nosso chat. E as dúvidas que vocês tiverem sobre essa sentença, você já pode sim colocar aí que a gente vai discuti-las antes de eu mostrar a apelação para vocês, tá? Vamos lá. O pessoal que chegou aqui. Doutora Karine, na fase de liquidação de sentença... Deixa eu me colocar sozinho aqui. Na fase de liquidação de sentença, mesmo que a decisão fale de custas, eu tenho a opção de não incluir no cálculo, porque não está na fase de cumprimento. Não está na fase de cumprimento. A sentença fala das custas, mas não está na fase de cumprimento. Você está apenas liquidando o que aconteceu. Porque se a sentença fosse líquida, doutora, ela também falaria de custas e não teria a fase de liquidação de sentença. Então, eu preciso que você entenda o seguinte, olha, em tese, toda sentença deveria ser líquida. Isso é que o Código de Processo Civil determina. Toda sentença deveria ser líquida, ou seja, o juiz deveria falar exatamente o valor que está naquela sentença, exatamente como está acontecendo lá no processo do trabalho. Agora, nem sempre é possível que essa sentença saia líquida. Ora, se não é possível que a sentença saia líquida, surge uma nova fase, a fase de liquidação de sentença. Nessa fase de liquidação de sentença, o que você precisa fazer é apenas transformar o que o juiz decidiu em valores monetários. O que ele já deveria ter feito antes, entendeu? Já deveria ter feito antes, transformar a decisão dele em valores monetários. Aí, Edilson, e as custas dos honorários advocatícios? Isso só vai ser decidido lá na frente. Tanto que os honorários, a bem da verdade, os honorários do advogado, ele tem que ser decidido na liquidação de sentença. Os honorários, se a sentença não é líquida, os honorários não deveriam aparecer. Edilson, você está exagerando. Essa sua conversa, quer que eu te mostre, então, o Código de Processo Civil, no artigo mais lindo que existe, que é o artigo 85, que fala sobre os honorários, que é o artigo que fala sobre os honorários periciais. Deixa eu compartilhar aqui com você, e aí vou mostrar para você, vou chegar lá no artigo 85, que é o lindo que fala sobre os honorários periciais. Artigo 85. A sentença ordenará o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor. E olha só o que ele fala, Cadê? Não sendo líquida a sentença, olha só, em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, o parágrafo 3º tá aqui, Cadê?
Em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, então, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Em qualquer das hipóteses, qualquer pessoa, né? Ele fala o seguinte, ó. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos ocorrerá somente quando liquidado o julgado. Entendeu? Então, entenda que se eu estiver falando de Edilson, não houve, ainda vou precisar descobrir qual que é o valor dessa sentença. Você ainda vai ter que fazer a liquidação? Vou ter que fazer a liquidação. Então, os honorários deveriam ser decididos lá. Mas o que acontece? O juiz fixa, por quê? Porque está todo mundo acostumado a fixar. Eu só preciso que você entenda isso. Olha, Gil, estou na fase de liquidação. O que eu tenho que fazer? Liquidar a sentença, ou seja, transformar uma coisa que o juiz já deveria ter feito. Definir o valor monetário do que ele estava decidindo. Custas e despesas processuais, isso vai ser decidido lá na execução. Na execução, aí a gente resolve isso, porque a gente vai achar o valor, né? Fazendo quem já pagou, quem não pagou, você decide isso lá na execução. Não é aqui que você decide, tá? Inclusive, olha, Edilson, no meio do caminho eu tive um pagamento feito diretamente à parte. Esse pagamento, na hora de fazer a liquidação de sentença, eu abato esse pagamento? Não, só lá na execução que esse pagamento vai ser abatido. Perfeito? Vamos lá. Vamos ver aqui. Doutor, e se a determinação do cancelamento for apenas com base... Não sei, doutor, não sei. Só para explicar, eu tô resolvendo um caso hoje. E se eu não trabalho com nenhum IC? Na comunidade de perícia bancária, eu não trabalho com nenhum IC. Eu não trabalho com nenhum IC. Então, nesse caso aqui, é assim, entendeu? E no outro vai ter outra aula para tratar esse outro aspecto. Vamos lá, doutor Wesley. O RMC é uma arapuca. Os órgãos públicos... Na verdade, doutor Wesley, isso é verdade. O RMC é a fria. Os órgãos públicos deveriam orientar os seus servidores, o INSS deveria orientar o pessoal, os PROCONs que recebem dinheiro para orientar o consumidor, deveriam orientar o consumidor. Agora a pergunta é, quem está ganhando com essa história? Será que com esse tanto de gente ganhando vai ter essa alteração? Eu acho muito difícil, doutor Wesley. Mas é sim a ideia. Falando que a dívida adoece a pessoa, compromete o desempenho do servidor, e na área privada é a mesma coisa, doutor, mesma coisa. Por quê? Porque o cara só pensa na dívida, o cara tá na dificuldade, fica recebendo ligações, ele não consegue nada na vida. Então, assim, deveria sim ser feito, mas tem muita gente ganhando com a desgraça do outro. E aí, consequentemente, ele não deixa isso acontecer. O doutor Diego tá falando aqui, ainda tem o RCC. O RCC é pior. Pior do que o RMC é o RCC, que foi criado no final de 2022, né, doutor Diego? Já tá aí. Olha lá o doutor Diego falando, 200 anos apenas, talvez consiga pagar. No último caso que o Diego fez lá, acho que era 200 anos, o prazo que ele achou para negócio. Doutor Robespierre, a sentença vai ser disponibilizada junto com o material da aula. Quem é assinante da comunidade de perícia bancária, essa é a aula 170, você assistiu ela ao vivo, ela sai, depois de 2 dias ela entra lá, editada com todos os materiais. Doutor Diego, aí pesou muito, realmente? Não, doutor, nossa, se fosse aquele advogado que estava assistindo essas aulas nossas segunda-feira, é claro, pessoal, eu sempre falo, o material da comunidade de perícia bancária é voltado para administradores, contadores, economistas e outros profissionais que queiram atuar na perícia bancária. Mas a gente tem um monte de advogados lá, por quê? Porque do jeito que a gente trata aqui, ninguém trata. Não sei se... Edilson, você fica arrastando bagaço pro seu lado. Não é tá arrastando bagaço pro nosso lado. É simplesmente porque os outros caras ficam cheios de não me toque, cheio de nem, não sei o quê. Aí aconteceria igual aconteceu aqui, ó. Alguma pessoa lá em cima perguntou, e se acontecesse tal coisa? Aí o cara começa a viajar, aí ele nunca explica um caso que finaliza, entendeu? Não tem fim. A pessoa fica cheia de ideias na cabeça, mas você fala, agora na hora de executar. E como que eu vou executar? Não, eu tô cheio de ideias. Não, eu não gosto de ideias. Eu gosto de execução. Por quê? Porque ideias não pagam minhas contas, não. Esse serviço aqui é um serviço que eu fiz, que eu cobrei para fazer, e que você vai chegar um caso aí que você vai cobrar para você fazer. Edilson, mas ideias deve ser bom. Deixa para os filósofos lá. Aqui a gente tem que trabalhar e a gente vai entender os detalhes. Edilson, mas é porque eu quero entender. Cara, a gente tem uma pós-graduação para entrar em porquê que é desse jeito, entendeu? Agora aqui a gente precisa saber como fazer. Você sabendo como fazer, já tá bom, você vai ganhar um dinheirinho aí, e depois que você ganhar esse dinheirinho, aí você entra na pós-graduação, como a doutora Keile,
com a doutora Bárbara, com o doutor Diego, entendeu? O pessoal já está na pós-graduação para entender mais. Por quê? Porque ele percebeu, olha, tá, Edilson, agora eu sei fazer. Eu já estou ganhando dinheiro do que eu sei fazer, mas por que eu estou fazendo desse jeito? Calma, que a pós-graduação te explica por que você está fazendo desse jeito, tá? Então, fique tranquilo. Doutor Diego, se o advogado tivesse aqui assistindo as aulas de segunda-feira, cara, não tinha errado esse tanto de coisa, não. Tinha errado esse tanto de coisa, não. Mas é assim mesmo. E olha que eu tô falando de uma vara especializada em direito do trabalho, tá? Em direito do trabalho, não, em direito bancário, tá? Doutor Aquele, se fosse aluno do doutor Mero, se tivesse entrado lá no MBA, né, doutora, que o doutor Mero deu aula pra gente lá de direito bancário, não tinha errado essas coisas. Não tem condição. Teve apresentação de perícia inicial? Não teve perícia inicial, não teve perícia inicial. E o banco nem alegou essa questão ainda. Só para vocês verem o tanto de fragilidades que vão acontecendo, porque não tem um assistente técnico ali ajudando. Isso tudo são questões que o assistente técnico ajudando, ele estaria ali. Opa, não faz assim. Opa, puxa daqui, faz assim. Deve ser aluno da Ocean Blue. Ocean Blue. Novo curso tem mais coisa, Ocean Blue. Vamos lá, 15 minutos até o Diego, que é o maior, tem autor de livro, cara fera, quer saber como fazer esses 15 minutos. Olá, artigo 368 do Código Civil, ponto de fundamentação do método EVO. Sim, exatamente, o doutor Diego criou o método evolutivo, que faz exatamente essa compensação, e os juízes sabem disso. O problema é que os advogados não alegam, a coisa vai acontecendo do jeito que dá, e tem um monte de perito que nem sabe, que nem usa, tá? Doutor Danilo, isso o cancelamento, não sei, doutor, como que seria? Vamos lá, o juiz tinha acabado de falar com a gente. Pois é, doutora Keile, o juiz falou que ele jogou a bola, né, todinha, só que você entende que ali no ponto da abusividade ele jogou certinho, faltou o advogado pedir. Na minha visão, tinha o pedido, mas eu não sou o juiz da causa, e se eu fosse o advogado, teria entrado com embargo de declaração com efeitos infringentes, ou pelo menos apelado. Cara, você tá com gratuidade de justiça, você apela. Você tá com gratuidade de justiça, você apela. Por quê? Pra você resolver no tribunal. Se ele tivesse resolvido no tribunal, vocês vão ver na decisão do desembargador. O desembargador queria dar repetição em dobro, só que não tinha pedido. Não tinha apelação. É só pra vocês entenderem, ó. O juiz de primeiro grau queria dar a aplicação do empréstimo, de transformar em empréstimo consignado. Eu nem sei se seria melhor, mas é só para vocês entenderem que o juiz queria dar a transformação em empréstimo consignado. O advogado não tinha pedido, ele está limitado a inicial. Na apelação, o desembargador queria dar repetição em dobro, porque o desembargador já tinha entendido a repetição em dobro. E ele fala claramente lá, vai aplicar o artigo 42 do CDC. Só que ele está julgando o quê? A apelação do BMG. E aí não existe reformácio impejus. Então não pode piorar. A apelação, ela não pode piorar o que o cara já ganhou em primeiro grau. Consequentemente, se ele já tinha ganhado a questão da repetição simples, não dava para piorar. Se a parte autora tivesse entrado, ela teria ganhado. Mas não entrou. Doutor Danilo, se o cancelamento que o juiz concede for fundamentado, não sei, doutor, não sei. Ele só declarou que o contrato tá nulo. Foi isso que ele declarou. Ele não falou se era no 28, 17A, não falou. Em São Paulo, as câmaras estão determinando apenas o cancelamento que o juiz concede for fundamentado na instrução. Esse caso é de Santa Catarina. Artigo 17A. O beneficiário poderá a qualquer tempo, independentemente do seu adimplemento, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à sua... não, mas aí o 17 seria horrível. O 17 seria horrível. Então, doutor Pablo, seria horrível aplicar o 17. Seria horrível aplicar o 17. O cliente não tem que solicitar o cancelamento do cartão. Porque aí, entenda, se ele solicitar o cancelamento do cartão, é porque ele sabia que tinha um cartão. É muito óbvio. Ele sabia que tinha um cartão, agora ele está solicitando o cancelamento do cartão. O comportamento da pessoa após o contrato confirmou o contrato. Não pode de forma alguma. Então, assim, se as câmaras estão fazendo dessa forma, tá muito, muito, muito estranho. Por quê? Porque se o cliente cancelou, é porque ele sabia que existia. Agora, se ele nem sabia que existia, foi o caso da cliente ali, eu nem sabia que existia, eu nunca vi esse cartão. Eu vi esse cartão na vida. É claro que se ela tivesse assistido as aulas do Dr. Diego, mesmo naqueles cursos consignados gratuitos, lembra, Dr. Diego, que a gente fez algumas aulas
aí gratuitas para o pessoal assistir e tivesse entendido a autorregulação bancária, a necessidade de deixar claramente para o consumidor, a necessidade do cartão estar no tamanho original, entendeu? Do cartão, no contrato, tudo. Cara, quando você pega a autorregulação bancária e você olha para o contrato, tá tudo errado, tudo errado, tudo errado. Só que a advogado do outro lado não sabia dessas questões. E aí, consequentemente, não levou o que poderia ter levado. Doutor Papo tá falando, ó. Exatamente, ó. É exatamente isso. Olha só, ele tá colocando aqui mais pra frente, porque eu sempre vejo atrasado, tá? Tem um tempo entre que vocês digitam que eu vejo aqui. Então, ó, o doutor Pablo tá falando, ó, em São Paulo, só com base na 17, e é essa determinação das câmaras, falando que não tem nulidade da contratação. Mas é claro que não tem nulidade da contratação, é exatamente esse ponto. Ora, se o comportamento do cliente após o contrato confirmou o contrato, não tem como o contrato ser nulo. Agora aqui não, a cliente simplesmente falou, não, nem sabia desse contrato. Eu simplesmente achava que era um empréstimo consignado, o valor estava depositando lá e eu achei que era o valor do empréstimo consignado, entendeu? É isso mesmo, doutor.